Olá pessoal, hoje iremos falar sobre o atavismo. O atavismo, o passado pode voltar. Com relação aos seres humanos, atavismo pode ser definido como o aparecimento de características próprias de um ou mais ancestrais distantes. O termo se aplica quase sempre ao surgimento de algum fenômeno doentio, mórbido ou assustador. No sentido mais amplo, a palavra atavismo é usada pelos ocultistas para designar o aparecimento de caracteres vindo de muito longe e que constituem reencarnações ou corporificações recentes de consciências pré-humanas, ou então de fatos cuja origem remonta a um passado em que as culturas eram metade humanas e metade animais. Atavismos deste tipo são bastante raros e quase nunca aparecem espontaneamente. Em Bruxaria e Magia na África, Frederick descreve o ritual praticado pelo curandeiro de uma tribo africana. De início, o próprio feiticeiro dançava freneticamente ao som dos tambores, emitindo gritos estridentes como se fosse um chacal no cio. Quando a dança atingia o clímax, ele caía inerte ao chão. Em seguida, um casal de jovens começava uma relação sexual no chão de terra batida, bem em frente aos músicos e demais assistentes. Depois de muitos giros e rodopios, acompanhados pelos gritos dos dois jovens, notava-se uma súbita transformação no casal. Seus corpos ficavam semelhantes aos dos chacais. O cerimonial terminava com os dançarinos realizando seguidamente o ato sexual numa atividade que ultrapassava a capacidade de qualquer ser humano. Segundo Frederick, essa demonstração de atavismo é resultado de um êxtase espiritual combinado com os poderes mágicos do feiticeiro, que influenciava os jovens. Isto é, o curandeiro seria a aparente corporificação humana da alma de um animal, no caso o chacal. Sua encarnação temporária nos corpos dos dançarinos funcionaria como um sinal de que todos os assistentes do ritual deveriam se reunir à orgia tribal. A mulher que toma a forma de um lobo. Esses processos de transformação talvez fossem conhecidos no Egito Antigo pelos sacerdotes. A identificação que eles faziam de sua pessoa com poderes representados por animais poderia indicar o conhecimento de energias atávicas esquecidas no subconsciente humano, uma espécie de herança dos antepassados pré-humanos. Um exemplo recente é contado pelo jornalista norte-americano William Seabrook, colecionador de experiências ocultistas. Ele começou a pesquisar com um amigo o Livro das Mutações, o antigo sistema chinês de magia. O livro é composto, dentre outras coisas, por 64 hexagramas, reunião de 6 letras ou caracteres. Quando um desses hexagramas é visualizado sobre a superfície imaginária de uma porta por uma pessoa suficientemente forte para abrir essa porta, esse experimentador conseguirá ser admitido como parte do mundo astral representado pelo hexagrama. E o amigo tentaram o experimento várias vezes, mas nunca conseguiram abrir a porta, até que um dia uma moça resolveu tentar. Ajoelhou-se, largando todo o peso do corpo nos calcanhares e colecionou o hexagrama chamado Ko, que significa mudança, transformação. Fechou os olhos e mentalmente imprimiu o hexagrama na porta, também imaginária. Por algum tempo nada aconteceu. De repente ela viu a porta se abrindo e começou também a descrever o que estava acontecendo. Acabava de entrar numa região de gelo e tempestade de neve, completamente deserta. Mas o que poderia ter começado como uma simples brincadeira
começava a se tornar perigoso. A moça estava se transformando aos olhos de William e seu amigo. Os lábios espumavam, a fala era rápida e às vezes entrecortada. No entanto, o mais assustador eram os ruivos que ela começava a emitir. Parecia um verdadeiro lobo. Tentaram de tudo para fazê-la voltar a si. Sacudiram, chamaram pelo nome, bateram-lhe no rosto. A moça só não agrediu os dois porque, depois de tanto tempo na mesma posição, tinha ficado com as pernas dormentes. Depois de muito esforço, ela se acalmou e perdeu toda a semelhança com o lobo. Só então William ficou sabendo que na infância essa moça tinha visto alguns lobos nas estepes russas, sentindo vontade de correr com eles. Esse desejo foi realizado anos depois, durante a experiência do Livro das Mutações. A herança de Spire. No início deste século, o artista inglês Austin Osman Spire reuniu-se a um grupo de ocultistas que pretendia o renascimento das formas divinas. De acordo com a magia egípcia, o feiticeiro tenta unir sua consciência à de um deus imaginado sob forma animal. A fórmula de ressurgimento atávico de Spire era baseada no uso de pinturas simbólicas que davam forma visível aos desejos atávicos. Dizia ele que bastava visualizar uma figura dessas para aparecer um impulso, para provar o que contava. Ele cita o exemplo de um dia em que precisava remover uma carga de madeira e não tinha ninguém para ajudá-lo. Fechou os olhos e visualizou uma pintura que representava o desejo de possuir a força do tigre. Quase imediatamente sentiu a resposta interior. Uma grande energia espalhava-se por todo o seu corpo. Permaneceu onde estava e dirigiu a força para o objeto em questão. Nessa hora sentiu-se capaz de carregar a madeira. Numa outra ocasião, um casal pediu a Spire que desse forma visível a um espírito atávico. Ele relutou, descrevendo os perigos do experimento, mas acabou concordando novamente. Usou novamente a fórmula da pintura, fechou os olhos e esperou. Pouco depois, uma substância cinzenta invadiu a sala, fazendo os objetos desaparecer. Parecia uma massa de vapor que se cristalizava aos poucos, até adquirir forma definida. Assustado, o casal pediu a Spire que acabasse com aquilo. Ainda tiveram tempo de ver um rosto enorme espiando através da fumaça, com olhos que pareciam tanques de óleo, negros e ferventes. Spire morreu em 1956, pobre e totalmente desconhecido, deixando como herança relatos incríveis e assustadores e uma grande indagação. Teriam sido verdade? Magia negra e feitiçaria. Quais os métodos da magia negra? Há diferença entre magia e bruxaria? Entre magia negra e magia branca? A magia tenta utilizar forças que a maioria não consegue controlar nem aceitar como reais. A magia negra está orientada para o mal. Embora às vezes para meras trivialidades malignas, em 1645, em Suffolk, Inglaterra, uma bruxa chamada Alice Warner confessou haver mandado maus espíritos infestarem com piolhos duas outras mulheres. E o tribunal verificou que as vítimas eram de fato piolhentas, mas a magia negra tem sido acusada de verdadeiros crimes como devastação de searas ou rebanhos, estupros e homicídios. O objetivo supremo do grão-mestre da magia negra é assumir o controle total do universo, tornar-se Deus. O poder orienta o praticante de magia negra. Ele enaltece a dominação, a crueldade, o ódio, a luxúria, todas as emoções ferozes e intensas que envolvem o medo e a destruição.
Para ele, são desprezíveis os valores da humildade, simpatia, gentileza, abnegação, gratidão. Magia negra ainda existe? Os praticantes de magia negra atualmente são poucos e dispersos, mas a relutância geral em acreditar no acaso faz muita gente admitir que certos acontecimentos nefastos sejam causados por magia maligna. Magia negra, portanto, abrange as práticas de alguns feiticeiros e também o campo muito maior das relações ilusórias com o sobrenatural. A magia negra é antissocial, oposta aos valores instituídos do contra. Nas colinas de Ozark, Estados Unidos, a cerimônia de iniciação de uma bruxa termina com a recitação do Pai Nosso às avessas. Em 1932, na França, o jornalista William encontrou uma boneca de bruxa crivada de alfinetes e borrada com sangue de sapo, um artifício destinado a causar a morte de alguém. Junto à boneca havia uma Bíblia com um crucifixo invertido, no qual um sapo havia sido crucificado com a cabeça para baixo. Sacrilégio combinado com símbolos invertidos é um recurso típico da feitiçaria. A principal acusação contra as bruxas é a de haverem feito um pacto com o demônio para subverter a ordem do universo, numa rebelião contra Deus. Essa concepção é comum na Europa, mas também aparece fora da tradição cultural europeia. Bruxaria e perversões. Os índios Navarro dizem que, para obter poder, o bruxo deve matar um de seus irmãos mais novos. Nas tribos Logo e Quelico do Congo, ocorre a crença de que as bruxas andam de pernas para o ar, e as bruxas dançantes de Kaguru, da Tanzânia, efetivamente se deslocam equilibradas sobre as mãos e a pele negra branqueada com cinza. Um repertório de perversões acompanha o quadro. Bruxaria e lesbianismo estão associados na cultura azante da África. Os mandari do Sudão dizem que os magos praticam homossexualismo, bestialidade e pedofilia. Na Europa, as bruxas sempre foram acusadas de toda sorte de aberrações, praticadas entre si e com os demônios. Palavras como anormal, sujo, indecente são usadas frequentemente para qualificar seu comportamento. Aleister Crowley, um famoso feiticeiro moderno, realizava rituais perversos com homens e mulheres nos quais os excrementos humanos tinham uma participação importante. Um praticante de magia negra pode usar para determinados desígnios apenas seus poderes interiores, ou pode conjurar espíritos, demônios e outras forças externas, ou valer-se de disfarces, palavras e gestos, armas como a vara mágica e os filtros. Embaixo nessa foto, pessoal, aí está uma alta sacerdotisa bruxa, que sopra o poder através do cordão umbilical a um cálice de vinho que será fertilizado por feiticeiros. As preparações conhecidas como filtros ou poções mágicas podem ser baseadas em ervas, folhas e raízes de plantas, partes de animais ou de seres humanos, sangue. Outros dispositivos incluem papéis com inscrições e símbolos, nós atados em fieira, pedras, tudo. Às vezes, algum ingrediente é de fato perigoso, como por exemplo a peçonha de serpentes. Em outros casos, como no do sangue de morcego, o único mal parece residir na sinistra conotação. Seja como for, nada disso atua por si. É preciso haver uma conexão qualquer entre a vítima e o encantamento. Aparas de unhas ou cabelo, peças de roupas e outros artigos de uso pessoal supostamente retêm algum eflúvio místico da pessoa. Alguns dos métodos de magia negra.
Coisas menos tangíveis também servem: nome, pegada, sombra. O Grimório Verum, manual francês de magia do século XVIII, ensina que se pode lançar um feitiço sobre alguém fineando em alguma pegada sua um prego retirado de um velho caixão de defunto. O ato deve ser acompanhado de certas palavras, inclusive uma paródia. Blasfema do Pai Nosso. Pai nosso que estás na terra, crava-se o prego e ordena-se, faz mal a fulano até que eu te remova. Onde não houver vínculo natural com a vítima, é preciso criá-lo. É a mesma teoria do despacho, deixar o mal no caminho da pessoa avisada ou em sua casa. Palavras, quando impregnadas do poder do feiticeiro, são recursos tidos como altamente eficazes entre os Maori da Nova Zelândia. Certas palavras mágicas são dotadas de força própria e, por isso, nunca podem ser alteradas pelos iniciados. A conexão com a vítima tem a função de conduzir até ela o encantamento emitido ou conjurado pelo feiticeiro. Por meio de mímica, palavras e gestos, o mago estimula sua própria fúria íntima, ou ódio ou luxúria até um nível frenético. A energia dessa excitação emocional é então externada e dirigida contra a pessoa avisada. Feiticeiros primitivos, assim como os de países civilizados, golpeiam o ar com facas, espadas e outras armas, numa atmosfera de frenesi, como se todas as forças malignas do universo convergissem para o mágico, que então dirige esse feixe invisível contra a vítima de modo a lhe causar lesões nas partes imaginariamente atingidas pelos golpes. Na Europa, os feiticeiros desempenham a cerimônia dentro de um círculo, símbolo de um território fantástico, no qual se confinam e se concentram os poderes invocados. Se esses poderes efetivamente se originam do próprio feiticeiro ou de agentes externos, é coisa muito discutida. As más intenções e os maus desejos. Frequentemente se acredita que um feiticeiro possa afetar sua vítima por mera concentração de más intenções e os maus desejos. Mas, em geral, elas se dizem capazes de conjurar forças externas, sobretudo demônios. Os índios Quiché da Guatemala dizem que para se tornar feiticeiro é preciso dormir 9 noites no cemitério orando para o diabo. Os feiticeiros Nyoro da África enviam maus espíritos à caça de seus desafetos e os feiticeiros da tribo Lele forçam o espírito de natimortos a revelarem o futuro. Quando a magia é seguida de efeitos esperados, como tantas vezes ocorre, a explicação frequentemente dispensa interpretações sobrenaturais. Um feiticeiro de personalidade dominadora exerce uma influência terrificante até mesmo sobre os incrédulos. Nessas condições, se puser um feitiço mortal sobre a vítima, ela poderá definhar e morrer, ainda que de mera sugestão. Numa cerimônia europeia, um pequeno grupo de mágicos tenta conjurar algum poder maligno até o nível da aparência visível. Durante o ato exaustivo, eles gradualmente se flagelam até chegarem a um estado de intensa excitação. Como eles têm na mente uma imagem daquilo que na realidade esperam ver, não surpreende que muitas vezes cheguem mesmo a encarar o demônio invocado, seja por alucinação de suas mentes exaltadas, seja por algum outro fator psíquico desconhecido. Alguns antropólogos que estudaram crenças africanas insistem em distinguir o feiticeiro do bruxo. Segundo esse rigor técnico, o feiticeiro é o que usa a medicina do tipo de ervas, raízes, unhas, cabelos, etc. Já o bruxo possui poder mágico interno e pode fazer mal a uma pessoa pela simples concentração e direção de suas vibrações malignas. Feitiçaria se aprende, bruxaria não. Na prática, a diferença não é tão clara e nem mesmo aceita por todos os antropólogos.
Na tradição europeia, por exemplo, bruxos e feiticeiros exerciam suas artes malignas com medicina e com poderes inatos indistintamente. Por isso, há quem proponha outra divisão. Feiticeiro controla poderes ocultos, bruxo só os cultua. Talvez por isso a maioria dos feiticeiros europeus tenha sido formada por homens, enquanto na bruxaria se destacam mulheres. Em teoria, a diferença é nítida. Magia negra obra o mal, magia branca favorece o bem. Mas na prática, os limites se dissolvem, porque o que um entende como bem, outro qualifica de mal. O bem e o mal, qual a diferença? Entre os índios americanos e o curandeiro pode ao mesmo tempo tratar-se de uma doença ou infligi-la com sua medicina. O índio pago se lembra do tempo em que um curandeiro foi linchado na tribo por andar matando gente. Igualmente, bruxos modernos e adeptos da magia branca em geral admitem sua disposição de usar poderes ocultos contra rivais hostis. Para os magos, a magia é moralmente neutra. Funciona automaticamente como uma torneira. Você pode abrir uma torneira para tomar um banho ou para afogar um bebê. A moralidade de sua motivação não afeta o fluxo da água. É curioso verificar que muitos livros europeus de magia incluem preces fervorosas a Deus, mesmo para matar ou molestar gente. O Grimório de Honorius, manual do século XVII ou antes, supostamente foi escrito por um papa e destinado ao uso exclusivo de padres bruxos. A explicação para essas aparentes contradições é que, para os magos, o poder de qualquer divindade pode ser usado com qualquer finalidade, desde que o procedimento técnico seja correto. Porque para o mágico o importante é identificar-se com todas as forças do universo, boas ou más, ou indiferentes à moral. Em cima, pessoal, temos aí uma infinidade de coisas que é utilizada pelos modernos feiticeiros nos seus rituais, desde chifres até velas, né? E embaixo, um bruxo consagra um óleo que irá proteger a pele do frio quando o ritual é realizado à noite, né? À direita, né, os modernos feiticeiros e bruxas usam um altar com objetos que simbolizam os misteriosos poderes que se dedicam. Então, por hoje é só. Foi a nossa leitura sobre atavismo, né? Para atavismo, falamos sobre atavismo e sobre magia negra e feitiçaria, né? Suas diferenças, mas aí um pouco sobre crenças, culturas, religiões, né? Para os ocultistas, a palavra atavismo tem um significado diferente e assustador. Enfim, pessoal, até a próxima. Até mais.